Verdade. Repouso é que é uma coisa mais complicada. Mas é legal, sejam bem-vindos. Rodrigo está chegando aí também, o pessoal está chegando ali aos poucos. E aí, pessoal, assim, eu preparei algumas coisas assim, anotei até uns recadinhos assim para ir dando para vocês, assim, para eu não me esquecer. É, Em primeiro lugar, assim, bom, obrigada, né, pela presença de todo mundo. A ideia desse aulão é assim, é trazer um pouco da grafologia para vocês com relação assim, o que que é a grafologia, da onde que vem a grafologia. Escrito. Eu quero de cara. Olá, Na boa cara. noite. Boa noite, Rodrigo. Eu não posso falar, Luciana, desculpa, não posso falar, estou dirigindo. E da onde que vem a grafologia? Assim, quem pode estudar... Peraí, deixa eu botar no mute aqui. Eu vou botar no mute, gente, porque senão vai entrar na gravação. Quem pode estudar grafologia? Da onde que vem? Né? Grafologia é ciência, não é ciência? Como é que funciona isso na prática, né? Então, a ideia de fazer esse aulão, e assim, claro, ensinar algumas coisas para vocês. Quem já me segue lá no meu perfil, certamente já vê uma opção de coisas que eu posto lá, né? Então, assim, eu vejo até pelos feedbacks que eu recebo, muita gente fala comigo que, olá, Patrícia, boa noite. E aí, assim, os feedbacks que eu vou receber, assim, já, só pelo que você posta, a gente já consegue ver uma opção de coisas, né? A gente já vai aprendendo algumas coisas. Porque a grafologia é isso, né? Ela é uma forma de expressão, né? Da mesma maneira que a gente tem a nossa forma de andar, de gesticular, né? De se expressar, de se vestir, a gente também tem a nossa maneira de escrever, né? E assim, quem escreve é o cérebro, né? Isso aí a gente não tem como discutir, isso é indiscutível. Até uma pessoa hoje fez uma postagem lá dizendo que é uma pseudociência, que já, fez, que já fez um experimento e que é só um movimento psicomotriz, né? E é claro que o movimento é um movimento psicomotriz, mas é um movimento nosso, né? Cada um tem um seu, então ele diz respeito à minha personalidade, cada um faz um movimento diferente. Da mesma maneira que eu tenho a minha forma de andar, que também é um movimento, né? É um gesto, né? Que exige uma coordenação motora ligada ao meu cérebro, a forma de escrever também é a mesma coisa, né? Então a gente tem, assim, os traços são muito individualizados, né? Então, muito bem, quem sou eu? Né? Eu sou psicóloga, a minha formação em psicologia, eu sempre trabalhei com avaliação psicológica, venho do mundo corporativo, trabalhei muitos anos no mundo corporativo, fazendo aplicação de testes psicológicos e fazia entrevista e fazia processos seletivos. E sempre apliquei a redação por entender que a redação ela era uma ferramenta fundamental dentro do processo seletivo. Por quê? Porque quando a gente vai ler uma redação, a gente vê como a pessoa se expressa, como a pessoa defende um ponto de vista, a capacidade dela de argumentação, a gente vê como se ela é coerente na organização de ideias, se ela consegue sintetizar um pensamento. Então, tudo isso tem um peso dentro da redação, né? Independente de eu analisar a letra ou não. Então, assim, só por isso eu já usava a redação, né? E aí eu fazia eu sempre lia, né, a redação. Então, assim, eu recebo a redação, eu leio, vou ver se a redação é coerente, faz sentido, se a pessoa tem um bom domínio do idioma. Então, isso tudo entra na minha avaliação. Até hoje, isso entra num laudo, quando eu faço um laudo, e ia ler. E percebia também que, além de cada letra ser de um jeito diferente, umas letras eram para a direita, outras eram para a esquerda, umas maiores, outras menores, eu percebia também que as pessoas traziam temas muito diferentes. E que os temas diziam duas características fundamentais da pessoa, que é o grau de criatividade e maturidade. Então, a gente tinha, além de tudo isso, a gente ainda tinha uma possibilidade de mais um material da pessoa. Eu tinha mais aí o contexto, né? Eu tinha mais essas informações com relação à pessoa, ao ler o texto.
Então, eu comecei a perceber que era uma ferramenta muito ampla, né? Então, bom, fui estudar e me encontrei, me encantei, me apaixonei, me encaixei, porque a grafologia ela é, de fato, uma ferramenta que é, ela tem uma múltipla finalidade, né? Eu uso hoje, eu como psicóloga. Peraí, pessoal, deixa eu botar no mute aqui. Ó. Deixa eu tentar botar todo mundo no mute rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar no mute. Select. Alto-falante. Tá. Vou ver se eu consigo. Só eu ficar no alto-falante. Então, eu já usava, né? Então, os testes, eu como psicóloga, então comecei a estudar, né? Me encantei, como eu falei, me encaixei. E aí é, comecei a usar e comecei a perceber que a finalidade é muito ampla, né? O espectro de possibilidades da grafologia é muito ampla. Eu uso hoje a grafologia para processos seletivos, eu uso para estudo de orientação vocacional em escolas, eu uso para estudo de doenças, identificação de doenças e degeneração gráfica, né? Isso, aliás, foi até um trabalho que eu fiz recentemente, que foi exatamente a identificação ali de uma degeneração de uma pessoa que tinha demência, enfim, depois eu entro melhor nesse caso. Então, eu uso para isso, uso para perícia, uso na área clínica, porque eu sou psicóloga, atendo pacientes, então uso também nos meus pacientes, aplicando a redação como mais uma ferramenta de diagnóstico. Enfim, então, eu acho que as possibilidades são muito amplas. Então, e, além disso, qualquer pessoa pode usar a grafologia. Quem pode estudar grafologia? Todo mundo, qualquer pessoa pode estudar. É uma ferramenta livre. No momento em que você começa a perceber, pessoal, quem puder fechar o microfone, está entrando bastante gente aí, né, só por causa da gravação, obrigada. Então, muita gente me pergunta, né, quem é que pode estudar grafologia? Qualquer pessoa, é só na hora que você começar a aprender, é uma técnica, né? Ela não é, bom, eu não considero, ela é uma ciência no mundo inteiro, ela é considerada uma ciência, em países como Espanha, Itália, México, Estados Unidos, Argentina, em vários países do mundo, ela é considerada uma ciência, ela é respeitadíssima. Não é como acontece no Brasil, né? Que no Brasil existe uma descrença muito grande. Estou no estado, mas acompanhando, a Angélica, tá? Vai ficar gravado, Angélica. Para deixar que a gente já está gravando, depois eu vou colocar, eu disponibilizo o link para vocês, tá? Fica tranquila. Enfim, então, e da onde que vem? Né? Que essa é uma outra pergunta que eu acho que é muito importante, muito interessante, para vocês entenderem assim, da onde que vem o estudo da escrita? Vem desde sempre, né? Vem desde que o homem é homem, né? O homem inventou a escrita, talvez seja uma das maiores invenções da humanidade, seja a escrita, porque ele precisava se comunicar, ele precisava deixar registros de uma geração para outra. Então, ele fazia lá os riscos nas pedras, né? E os pesquisadores, filósofos, estudiosos começaram a perceber que existiam semelhanças entre os riscos nas pedras e os traços de comportamento. Então, por exemplo, traços inclinados para a direita diziam respeito a pessoas que se inclinavam, né, em direção ao que elas queriam, tinham mais iniciativa, eram mais empreendedoras, né, iam em direção ao outro. Traços invertidos para a esquerda diziam respeito a pessoas mais defensivas, desconfiadas. A gente, inclusive, faz esse movimento com o corpo, né? Quando a gente se interessa por alguma coisa, a gente se inclina, né? A gente fala, fulano é inclinado às artes, a gente até faz esse movimento. Ou a gente inverte, né? Fulano é defensivo, opa, né? A gente faz esse movimento. Então, traços grandes diziam respeito a pessoas com gestos mais amplos, pessoas mais expansivas, comunicativas, gestos menores, traços menores, riscos menores, diziam de respeito a pessoas mais introspectivas, introvertidas, tímidas, pode ser também sinal
Depressão, pode ser também sinal de inteligência, enfim. Tá? São pecinhas do nosso quebra-cabeça, tá? Que a gente vai montando e depois para chegar ao diagnóstico final. Tá? Então, esses estudiosos foram percebendo aí ao longo do tempo, né, que as escritas... Tá bom, Rodrigo, tá ótimo. Fica tranquilo, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês o link da aula que está sendo gravado assim, e eu boto lá no grupo, tá? Lá no Telegram, que é o principal canal mais fácil de comunicar com vocês, tá? Então, eles foram percebendo essas semelhanças e desde então, isso assim, a escrita data de 40 mil anos, né? Muito antes de Cristo, né? A escrita, desde que inventaram as escritas rupestres, né? Aquelas escritas todas lá dos primórdios, tá? Então, ela vem acompanhando a gente ao longo da humanidade, ela se desenvolveu. Uma outra pergunta que eu percebo muito é com relação ao fato da gente não escrever mais, cada vez a gente escreve menos, né? Isso é um dado, e isso é um fato, né? E, na verdade, o que acontece? Né? A gente realmente escreve menos, todo mundo fala, eu não tenho muita prática, acabo escrevendo muito no computador, mas isso é todo mundo, né? Todo mundo escreve muito no computador. Sendo que, pelo menos dizem os pedagogos, né, algumas teorias da pedagogia defendem que a criança, quando ela está sendo alfabetizada, ela está treinando a motricidade fina. Esse movimento, ele é responsável por desenvolver algumas áreas do cérebro, tá? Ele é responsável pelo desenvolvimento cognitivo de várias áreas do cérebro. Então, deixa eu fechar aqui, gente, tem gente com link aberto. Então, se a gente não passar por essa etapa do treino da motricidade, ficaremos as crianças vão ficar com um gap, tá? No desenvolvimento. Então, essa é uma informação que tem se estudado muito, tem se percebido muito da importância até da discussão, né? Cada vez é mais comum que as crianças, de fato, treinem no computador, aprendam a escrita pelo computador, mas isso vai ficar, né? A princípio, a ideia é que vai ficar esse gap aí no desenvolvimento delas, tá? Saberemos, né, no longo prazo. E, de qualquer forma, até a própria perícia diz que a gente vai, pelo menos, minimamente, a gente vai assinar, né? A assinatura ela não vai cair, ela não vai sumir nunca, né? A gente sempre, pelo menos, vai ter a assinatura para fazer. Tá? Então, assim, a ideia da aula é poder trazer esses esclarecimentos para vocês, né? Explicar como é que funciona e para quem a gente aplica, né? Então, eu aplico a grafologia para pessoas que tenham pelo menos o segundo grau, né? Que é o ensino médio. Isso por quê? Porque eu acho que uma pessoa que tenha menos que segundo grau, ela não tem facilidade para escrever. Tá? E como a gente vai levar em conta o que ela escreve, não é só análise grafológica, né? A gente vai levar em conta também o conteúdo, os erros de português, tudo isso a gente vai levar em conta. Então, eu só trabalho com pelo menos o ensino fundamental completo. A partir dali, então, a gente pode aplicar em qualquer pessoa e pode aplicar em qualquer idade, claro, desde que a pessoa seja alfabetizada, porém, eu não gosto de aplicar até antes dos 12, 13 anos. Isso porque muita gente me pergunta, você trabalha com grafologia para criança? Eu não gosto de usar a grafo para criança, porque a criança ela está treinando a motricidade fina, né? Conforme a gente falou. E o que acontece? Todos nós fomos alfabetizados com aquele modelo escolar, né? Que é o modelo, o padrão caligráfico.
E, a partir dali, cada um de nós vai desenvolvendo o nosso próprio modelo de escrita. À medida que a gente cresce, amadurece, se personaliza, a escrita, pessoal, eu vou responder para vocês no final, tá? Vocês estão fazendo umas perguntas no chat, pode deixar aí que depois no final eu abro o chat e vou respondendo e a gente vai interagindo também, tá? Ou depois, se vocês quiserem abrir o vídeo e falar, não tem problema nenhum, eu vou dar um tempo para a gente trocar, tá? Então, à medida que a gente amadurece, se personaliza, a escrita também amadurece e se personaliza. Por isso que muita gente pergunta assim, mas por que a minha letra muda tanto? A letra não muda, quem muda somos nós, quem escreve é o cérebro. Então, essa é a primeira informação para vocês entenderem como é que funciona a grafologia. Então, aquilo que a pessoa escreveu lá na minha página, no Instagram, a grafologia ela é só um movimento comandado pelos neurotransmissores. Então, não é bem assim. Né? Quem escreve é o cérebro. A mão ela só reproduz os impulsos cerebrais. Então, todo movimento que eu faço de me vestir, de falar, de gesticular, de escrever, de sentar, diz respeito à minha pessoa, ao meu DNA, assim como cada pessoa no universo. Se temos 8 bilhões de pessoas no universo, temos 8 bilhões de escritos no universo. Cada um tem a sua. E daí existe a perícia para defender, né, para provar, mostrar ali que cada letra tem o seu dono, né? Então, claro, existem tentativas de falsificação? Tem, mas aí esse é o trabalho da perícia, né? Tentar destrinchar isso aí, tá? Mas é como a impressão digital, cada um tem a nossa. Se vocês querem fazer um teste, chega segunda-feira, amanhã, no trabalho de vocês, pega umas letras que vocês tenham, vocês já tenham visto, ou você encontra um bilhete em cima da sua mesa, e me responde, vocês vão ser capazes de identificar, de dizer de quem é a letra? Serão, não serão? Vocês serão capazes de identificar, dizer, essa é a letra de fulano, essa é a letra de Beltrano. Por quê? Porque cada um tem uma letra. Aquela letra pertence a uma pessoa, tá? Então, essa é a primeira informação. E ela, com isso, ela faz traz todo um entendimento do nosso movimento, né? A expressão gráfica do pensamento. Então, a gente se projeta na escrita. Tá? Então, completando a questão da idade, a criança, então, ela ainda faz um movimento consciente, né? E aí eu faço uma analogia com o Big Brother, né? O que acontece no Big Brother? Quando a pessoa chega lá no Big Brother, está preocupada com os espelhos, né, com a câmera, com o batom, retoca o cabelo, né? A pessoa está preocupada com isso. À medida que o programa evolui, né, porque ela, nesse primeiro momento, ela está consciente, né? À medida que o programa evolui, a consciência tende a cansar e o nosso inconsciente vai entrando em ação. Então, a consciência, ela abre a guarda e o nosso inconsciente entra em ação. Então, isso aí acontece com tudo com a gente. Por exemplo, você vai começar a dirigir, é assim que acontece também, né? Você entra no carro, você bota o cinto de segurança, bota a chave na ignição, solta o freio, e aí começa e vai passar a marcha e você começa a dirigir, né? E aí aquela atividade entra no automático. No Big Brother também. Ao longo do programa, as pessoas vão cansando, elas relaxam, esquecem das câmeras. E com a escrita a mesma coisa. Quando a criança está aprendendo a escrever, e quem aí é pai, mãe de criança, está sendo alfabetizado, pode observar muito bem isso, né? À medida que a criança está ali fazendo o movimento, o que ela está fazendo? Ela está repetindo, reproduzindo aquilo que a professora está fazendo no quadro, né? A professora faz no quadro e a criança repete. Por isso a gente diz que a forma da escrita é o aspecto mais consciente, porque ela escreve, a professora escreve casa e ela vai e repete, ela copia casa, porque ela ainda não tem isso gravado, essa memória motriz. Tá? Então, a gente diz que é o consciente. À medida que esse movimento vai entrando... 3 meninas e um menino.
Olá, Kelly, boa noite, tudo bem? Vou botar você no mute, amor. Só um pouquinho, tá? Depois a gente. E aí, então, aquilo ali vai ficando gravado na memória da criança. Tá? À medida que fica gravado, a pessoa, a criança que vai virando adolescente, ela já não precisa mais pensar. Bom, se eu vou escrever casa, eu preciso escrever C-A-S-A. Já não preciso mais fazer isso. Né? Eu já faço automático. Se eu vou escrever meu nome, Luciana, eu vou no automático, eu não preciso pensar. A criança não, ela ainda precisa pensar. Tá? Então, ainda é um gesto consciente. Tá? Então, a criança ela vai aprendendo, outra coisa é que ela vai dominando a motricidade fina, então ela já não escreve com tanta força, né? Ela já consegue dominar ali o movimento, a força do lápis, a força da caneta. Isso é uma outra questão também. E uma terceira questão é que ela ainda está desenvolvendo a personalidade dela. Né? Então, a criança ela muda muito de personalidade. A partir dos 13, 14 anos, a personalidade já começa a se formar, né? Começa a ficar mais estável, se estabilizar. Né? As mudanças começam a ser mais de longo prazo. Então, a gente já consegue trabalhar, então, com adolescente, por exemplo, para fazer orientação vocacional, e consultório, eu já consigo analisar ali. Mas até então, eu prefiro trabalhar com desenhos, a outros recursos, né? Até porque, como psicóloga, eu tenho aí outros testes disponíveis, então eu prefiro fazer uso dos outros testes, né, para criança, tá? Então, a gente trabalha a partir de 13, 14 anos e a partir da, daí do ensino fundamental completo para cima, ok? Então, essas são aí as condições, né, as condições básicas. Com relação às áreas, né, tinha uma pergunta aí no chat. As áreas, pessoal, qualquer área ela vai ajudar, porque no recrutamento e seleção, talvez seja aí a principal área que eu use, né? A área que eu mais uso, talvez seja a minha maior demanda hoje, seja para processos seletivos, né? Porque o que a gente consegue identificar pela letra? Tudo, né? Quem acompanha lá, né, vê as minhas postagens, vê que a gente consegue ter transtorno de personalidade, a gente vê caráter, a gente vê comportamento, a gente vê tipos de relacionamento, a gente vê a comunicação, se a pessoa é clara ou não, liderança, criatividade, organização, planejamento. Então, isso tudo está aí dentro do nosso diagnóstico. Tá? Então, qual seria a primeira dica, né, que eu posso dar aí para vocês com relação a, assim, para vocês começarem a usar, né? Chegar amanhã e já aplicar aí nos maridos, nas esposas e nos seus candidatos. Primeira coisa, pessoal, papel sem pauta. Isso eu sempre coloco lá para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um quadro branco aqui, porque aí eu whiteboard. Tá, acho que vocês estão vendo aqui, né, o whiteboard. Está todo mundo vendo, né? Então, aqui, eu vou tentar fazer alguns... o que acontece aqui quando a gente dá uma folha de papel sem pauta para uma pessoa? O que eu vou avaliar é a direção das linhas, tá? Está sendo tudo torto que eu estou fazendo no mouse, tá? Então, essa aqui é uma característica, assim, ler tudo, linhas que sobem vão dizer respeito ânimo, vontade, coragem, energia, disposição, tá? Linhas que descem dizem respeito a desânimo, abatimento, depressão, cansaço, fadiga, dificuldade de finalizar o que começam, tá? Então, a primeira coisa é trabalhar com papel sem pauta, tá? Uma outra coisa aqui, digamos que eu pegue dois... ele não está firmando. Não sei por quê, então não vou conseguir fazer. Ele não está firmando, não. O que ele não está fazendo? Ele está apagando. Então não vou conseguir.
Tá? O que eu ia falar para vocês é o seguinte: se eu tiver dois desenhos, né, um desenho onde uma criança faz uma árvore pequenininha num canto, não está ficando, e um desenho onde uma criança faz uma árvore grande, tá? Qual seria a criança mais adaptada? A criança, o desenho grande, tá? O desenho da árvore, né? Da árvore grande. Por quê? Porque ela tem um aproveitamento do universo dela melhor do que da árvore pequenininha no canto. Quando a gente aprende a gente aprende a escrever da esquerda para a direita, né? Então é sempre de mim para o outro, de dentro para fora, passado e futuro, lado materno e lado paterno. Tá? Meu passado, minhas lembranças, o futuro é minha área de conquista, de ação. Tá? Isso na nossa cultura ocidental. É sempre assim, e essa informação vale para qualquer teste gráfico. Tá? Então, a criança que faz uma árvore pequenininha no canto do papel, ela é aquela criança, por exemplo, que quando briga na rua, pega a bola e fala assim, agora ninguém mais briga com a bola, essa bola é minha, vou guardar a bola, vou lá para o cantinho, e vai lá para o colo da mamãe e fica lá recolhido no canto. Tá? A criança que tem a árvore, que toma todo o papel, é a criança que delimita seu território, que toma conta do seu território, que chega ali defendendo seu ponto de vista, suas ideias, né? Que chega junto, que vai conversar, que vai negociar. São duas naturezas completamente diferentes. A árvore grande, ela é aquela criança que domina, tá? Então, ela é a criança que é mais adaptada, melhor adaptada. Né? A árvore pequena, não. Né? É uma criança. E uma outra coisa é que o espaço em branco, que fica, que sobra no papel, e eu falo muito isso, né, sempre nos meus cursos, aí para quem é meu aluno aí, sabe disso, o espaço em branco, ele é o silêncio, tá? Que é um conceito, inclusive, que a gente traz lá da psicanálise, né? É aquilo que eu deixo de comunicar, tá? É aquilo que eu não comunico. O espaço em branco, ele é a pausa, ele é a reflexão, ele pode ser a dispersão mental. Quando eu olho para a janela, eu paro, fico pensando, refletindo. Isso é o espaço em branco. Tá? Então, a criança que faz um desenho pequeno no canto, né, ela deixa um espaço em branco muito grande, o espaço que a gente não ocupa é o espaço que a gente deixa para o outro ocupar. Tá? Então, ela deixa um espaço muito grande, é um sinal de muita insegurança. Ela não consegue tomar conta do território. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é uma outra característica que a gente vai observar. Se eu fizer, por exemplo, né? Nossa, tudo torto. Mas se eu fizer um texto pequenininho aqui, dentro do papel, esse espaço em branco que sobra, ele é um espaço muito grande. A gente chama isso de desestruturação do espaço gráfico. Tá? Não existe um bom enquadramento do texto no papel. Então, quando vocês forem pedir uma redação para uma pessoa, vocês tem que ser sempre papel sem pauta. Tá? Primeiro, porque eu preciso ver a direção das linhas. Tá? E depois, porque eu preciso ver o enquadramento. Se o texto está mais para a esquerda, se o texto está mais para a direita, se é um texto muito espaçado, se é um texto muito concentrado. Tá? Isso tudo eu preciso ver, porque o espaçamento entre palavras e linhas, ele diz respeito ao espaço que a gente deixa para o outro. Né? É a minha relação com o outro. Quanto mais denso for o texto, né, quanto menor o espaço entre palavras e linhas, ou seja, quando o texto é mais denso, significa pessoas que se relacionam melhor, trabalham melhor em equipe, gostam de estar em contato com outros. Um texto muito espaçado significa pessoas que tendem mais ao isolamento, tá? Gostam de trabalhar sozinha, gostam de trabalhar por conta própria. Aqui, para ilustrar um caso que eu tive, né, um exemplo, numa redação, num processo seletivo, uma candidata, ela fez uma redação e ele, como eu não estou conseguindo deixar marcado aqui no papel,
tá? Ela tinha um grau de espaçamento entre palavras e linhas. Tá? Quando chegou na assinatura, ela fez o nome dela e o sobrenome tinha um grau de espaçamento maior entre o nome e o sobrenome do que dentro do texto. Tá? Era visível, né, que esse grau de espaçamento entre nome e sobrenome era maior. E aí eu desconfiei que tinha uma coisa errada com ela, então durante a entrevista perguntei lá, né, fui perguntando da vida dela, e ela então me falou que ela estava separando do marido. Ah, e aí eu falei assim, mas dá para ver que você está separando do marido, né? Ela quase caiu dura, né? Quando eu falei isso. Ela falou assim, como que dá para ver isso na minha letra, na minha redação? Aí eu mostrei para ela, né? Eu falei, é isso, assim, não é porque dá para ver que você está separando, mas dá para ver que você inconscientemente, você está fazendo um distanciamento entre nome e sobrenome maior do que dentro do texto. Tem um chat aqui. É um desafio. Dizer grafologia nos processos de tarde. Pois é, Jéssica, é isso aí. Deixa eu tentar tirar. Eu não estou conseguindo, por acaso. Isso aí é o que a gente estava falando, né? Com relação à dificuldade, que é a tendência, né? De se trabalhar com material digital daqui para frente, né? Vamos ver aí o que vai surgir, porque aí pressupõe-se que as crianças elas vão ficar com déficit aí, cognitivo por conta de queimar essa etapa aí. Mas, enfim. Então, pessoal, essa com relação ao espaçamento, isso é uma outra coisa que vocês vão poder ver. E se habitue sempre a fazer o seguinte: você pegou a folha de papel, né? De perto, a gente vê o detalhe, de longe, a gente vê o conjunto. Então, quando a gente quer ver, a gente aproxima, né? Quando quer ver o detalhe, quando quer ver o conjunto, afasta. E aí vocês, então, vão conseguir ver toda o aproveitamento da pessoa no papel, né? A localização dela no papel. Tá? Então, isso é uma questão. Tá? Uma outra questão importante, trabalhar sempre com 15 a 20 linhas, porque é uma análise quantitativa. A gente sempre vai trabalhar com a repetição da informação. Então, digamos que eu peguei, sei lá, eu vi lá uma letra tremida, por exemplo. Tá? O tremor, ele é um mau sinal grafológico. Ninguém pode tremer. Tá? Por quê? Porque o tremor ele sempre será resultado de alguma causa externa, né? Porque ou a criança treme porque está aprendendo a motricidade fina, né? Ou o idoso treme porque tá, né, faz algum uso de medicação, já tem uma saúde mais debilitada, tem alguma doença. Tá? Tirando isso, nenhum de nós pode tremer no traço. Então, o tremor, ele sempre tem uma causa, tá? Ele sempre vai ter, ele tem que ter uma explicação. Nenhum de nós pode tremer na letra. Então, quando vocês identificarem o tremor, tem que perguntar: olha, eu estou vendo tremor na sua letra, estou vendo tremor no seu traço, você faz uso de alguma medicação? Toma alguma coisa? Porque se ele disser para você, não, eu não tomo nenhuma medicação, provavelmente vai ser sinal de alcoolismo, uso de drogas, tá? Certamente vai ter alguma causa aí, ok? Então, o tremor ele tem que ter uma explicação. Ninguém treme naturalmente na letra, tá? Então, por conta disso, se você identificar um tremor, como eu falei, você pegou lá um traço tremido, por exemplo, né? Tem lá uma letra tremida. Se você identificar uma letra tremida dentro de um ambiente gráfico, ela não é relevante. Um traço só, ele não é relevante. Ele não vai ser quantitativo. Okay? Então, a gente tem que... quantos que a gente precisa ver? Sei lá, 3, 4, 5. Quanto mais aquele aspecto se repete, mais a gente se certifica dele. Então, ele é um indicativo de que aquele traço é relevante naquela personalidade. E é claro que, se eu estou falando de tremor, digamos que seja um caso de um indicativo de alcoolismo, até porque a gente já sabe mais ou menos identificar, né, quando é alguma doença, alguma coisa. Então, se ele aparecer 3 vezes,
ele é um grau leve. Se ele aparecer 10 vezes numa redação, ele já começa a ser um grau mais severo. É claro que quanto mais a característica se repete, mais a gente se certifica dela. Se ele aparecer 20 vezes dentro de uma redação, ele realmente é um caso, pode ser mesmo, um caso de alcoolismo, mas é claro, pode ser Parkinson, pode ser uma opção de coisa, tá? Mas tem que ter uma explicação. E se aparecer uma vez, uma ou duas, a gente despreza, não vai ser relevante. Ah, esse traço não vai ter importância. Então, a análise ela é quantitativa, por isso que a gente pede aí de 15 a 20 linhas, né? Quando vocês mandam redação para mim, né? Muita gente manda redação para analisar, eu sempre falo, manda uma redação de 15, pelo menos 15 linhas, né? E tem que ter assinatura no final, porque o texto, ele é o meu comportamento íntimo. Perdão, o texto ele é meu comportamento social, a assinatura é meu comportamento íntimo. Então, quando eu vou combinar texto com assinatura, tanto que o exemplo que eu dei da pessoa que estava separando, né, é exatamente por eu só pude perceber que ela estava separando porque eu pude comparar a assinatura com o texto em cima. Se eu não tivesse o texto em cima, eu não teria como comparar, tá? Então, a gente sempre vai comparar a assinatura com o texto, sempre. Tá? O texto é como eu me mostro socialmente, a assinatura é como eu sou de fato, no íntimo. Lembra do inconsciente? Quando a gente chega no final da redação, o inconsciente já cansou, né? O consciente já cansou, o inconsciente está mandando ali, que é o que a gente quer. Se você pega uma redação onde você percebe que a pessoa começa a escrever de uma maneira e termina de outra, o que a gente vai considerar, o que a gente quer, é o final. Né? O início você pode desprezar. Tá? Tá? O início a gente pode desprezar. E a gente quer é o final, que é onde a pessoa se mostra, porque o consciente está cansado. Tá? Então, pessoal, tem que ter assinatura. A pessoa esqueceu de assinar, tem que pedir para ela assinar, porque a assinatura ela vai me dar, quando a gente assina embaixo, a gente atesta fidedignidade ao que a gente escreveu em cima. É aquilo que me dá a confirmação dos dados que eu vi em cima. Tá? Então, por exemplo, a pessoa entregou a redação para você, esqueceu de assinar, você fala, olha, você esqueceu de assinar, preciso que você assine embaixo. Aí ela vai dizer para você assim, não, já botei meu nome lá em cima. Não, eu quero que assine embaixo. Tá? Porque uma outra questão é, se o texto é o meu comportamento social, a assinatura é o meu comportamento íntimo, a distância entre texto e assinatura também vai ter importância. Tá? Então, lembra que eu estava falando com vocês do espaço em branco? Tenham sempre em mente, espaço em branco ele é altamente revelador. Ele é impressionantemente revelador. Tá? Então, o espaço que a pessoa deixa em branco entre o texto e a assinatura, ele é o silêncio, ele é a distância. Quanto maior o espaço em branco, maior a distância. Mais a gente se distancia. Então, o que vai acontecer? Inclusive, eu peguei um caso de roubo uma vez, exatamente por isso, numa rede de lojas, que eu apliquei a redação em todos os funcionários, aí uma pessoa, ela fez exatamente isso. Ela fez um texto pequenininho lá em cima e uma assinatura pequenininha lá embaixo, tá? E praticamente quase a folha de papel toda em branco. O que é isso? Significa isso? Significa que ela não assume o que diz, ela não estava assumindo o que ela estava dizendo em cima, ela estava fugindo daquele ambiente gráfico. Então, claro, isso é um sinal de roubo? Não, isso não é um sinal de roubo, mas isso é um sinal de alarme. É quando a gente acende a nossa luzinha vermelha, opa, peraí que tem uma coisa errada ali. Por isso que quando eu dei o exemplo da árvore da criança, eu falei, né, ali a gente percebe uma desestruturação do espaço gráfico. Esse caso da redação, pequenininha lá em cima e uma assinatura pequenininha lá embaixo, também é o mesmo caso. Existe uma desestruturação do espaço gráfico. Isso é a primeira coisa que a gente percebe quando recebe uma redação. Tem que haver um bom enquadramento, né? Tem que haver uma distribuição harmoniosa da redação no papel. Tá? Então, essa é uma condição também. Então, papel sem pauta, redação de 15 linhas, assinatura no final. Uma coisa importante que todo mundo me pergunta, pode ser a letra de imprensa? A letra usual.
tá, pessoal? A letra que a pessoa está habituada a fazer, a letra que ela quiser. Ela vai fazer a letra que ela quiser, a letra que ela se sente à vontade. Ah, mas eu só escrevo com letra de imprensa, não tem problema nenhum. Ela vai fazer a letra que ela está habituada a fazer, tá? E tema livre, porque isso também foi uma virada de chave no nosso trabalho, né, no meu escritório. A gente trabalhava com o tema Quem Sou eu aprendi a trabalhar com o tema Quem Sou eu, me ensinaram que a gente devia usar sempre o tema Quem Sou eu, e aí eu comecei a perceber que as redações eram praticamente iguais, né? Sempre as pessoas já vinham meio robotizadas para fazer o tema sempre muito mecanizado, aquela coisa, a pessoa, né? Eu acho que as pessoas fazem redação em muitos lugares e aí acabam fazendo, já vindo com a redação pronta na cabeça. Aí eu falei, não, então peraí, nós vamos mudar isso aí, né? Então eu passei a pedir o tema livre. Foi uma coisa que eu experimentei lá no meu história, isso foi assim, um divisor de águas no nosso trabalho, porque a gente começou a perceber o quanto a pessoa se mostra pela escolha do tema, porque o tema ele vai falar de criatividade e maturidade, né? Pela escolha, né? Ele vai me revelar a criatividade da pessoa, a capacidade de criação, e aí ela pode falar sobre o que ela quiser, pode falar sobre uma música, sobre uma viagem, sobre Covid, sobre eleição presidencial, guerra na Ucrânia, ela pode falar o que ela quiser, tá? E, e o grau de maturidade também pela escolha do tema. Mas sendo que a frase aí que eu digo sempre, que é a minha frase ouro, a boca fala o que o coração está cheio, como diz a Bíblia, tá, pessoal? Então, assim, a gente sempre vai trazer para o contexto aquilo que ocupa a nossa mente. Se eu falar para vocês agora, faz um desenho aí. Somos agora aqui, acho que somos em torno de 20. Vão sair 20 desenhos diferentes, com certeza. Tá? Por quê? Cada um tem uma coisa em mente. Eu vou desenhar, sei lá, alguma coisa, o outro vai desenhar uma bola, o outro vai desenhar um carro, o outro vai desenhar uma árvore, cada um vai desenhar uma coisa, porque cada um está pensando em uma coisa diferente. E a redação é a mesma coisa. Se cada um de nós for fazer uma redação agora, cada um vai escolher um tema diferente, né? Então, a gente vai escolher sempre aquilo que é, como diz a gente na psicologia, o nosso conteúdo latente, é aquilo que está na minha mente, é aquilo que está aqui, ó, latejando, tá? Então, por exemplo, agora, nesses 2 anos de pandemia, muita redação era sobre pandemia, sobre vacina, trabalho home office, isolamento social. Muitas redações, pode dizer que 90% das redações eram sobre isso. Aí agora começaram a aparecer outras redações, né? Guerra na Ucrânia, violência, aparece muito, eleição, então elas começam a variar um pouco as redações, mas gira em torno disso, tá? Então, assim, a gente vai trazer para o contexto aquilo que ocupa a nossa mente. Tá? Então, se trabalhem sempre com tema livre. Por quê? Além da gente. Então, a gente vai fazer análise do português, né? Como eu falei lá no início, a gente analisa o português, sim. Eu vejo se a pessoa sabe escrever, porque quando eu estou fazendo uma seleção para o meu cliente, eu preciso dizer isso para ele. Se é um texto coerente, com boa apresentação, com boa argumentação, com boa organização de ideias, tá? Eu vou avaliar o tema também, né? Então eu vou ver maturidade, vou ver criatividade, né? E depois, então, a gente vai fazer análise grafológica dos traços. Então, como vocês podem ter uma ideia aí, vocês já estão percebendo que é um trabalho muito amplo, né? A gente consegue observar muita coisa na redação. Então, você não precisa ser grafólogo, vocês não precisam ser grafólogo para chegar amanhã e aplicar, e vocês já vão conseguir ver opções de coisas, letras grandes, letras pequenas. Outra coisa importante, a gente não faz avaliação de estética. A minha letra é bonita, a minha letra é feia. Não existe isso na redação. Não existe isso na grafologia. O que a gente avalia, sim, é se existe letra legível ou ilegível. Tá? Legível tem a ver com a legibilidade. Legibilidade tem a ver com a comunicação que eu estabeleço. Então, é o quão comunicativo, o quão transparente eu sou na minha comunicação. Tá? Se eu consigo transmitir a minha comunicação com clareza ou não. Tá? Então, isso sim tem peso. Aí vocês já vão me perguntar, mas e a letra do médico? Pois é, a letra do médico é um problema.
né? Porque para a gente a letra do médico é um horror, né? Realmente ela é um horror. Por que que acontece ali? Você não consegue ler. Então, como é que eu vou transmitir? Como é que eu vou estabelecer uma comunicação com você se eu não consigo ser clara na minha comunicação? A minha comunicação vai ficar truncada, né? Se a pessoa não consegue ler o que está escrito. Então, a legibilidade, sim, ela tem peso para a gente, tá? Então, acho que de uma maneira geral, assim, para vocês começarem a brincar, né? Todo mundo pode estudar, todo mundo pode fazer grafologia, tá? É uma técnica, né? Eu não digo nem que é uma ciência, eu digo que é uma técnica que eu conjugo com outros testes, com entrevista, com dinâmica de grupo, tá? Então eu faço, né? Ela é mais uma ferramenta do meu diagnóstico e está aí, então, à disposição aí para todo mundo. Na minha página lá no Instagram tem bastante informação, tem muita coisa que vocês podem ver, já dá para aprender muita coisa por ali. E para participar, assim, a gente tem lá o envio espontâneo, que algumas pessoas me perguntaram, ali foi uma questão mesmo. As próprias pessoas estavam pedindo para eu postar a letra e deixar que os seguidores fizessem comentários, por isso que eu não interferi. Eu deixei os comentários rolarem ali, porque a pessoa pediu. E aí pegou, o negócio pegou, porque muita gente me pediu. E a gente também tem um projeto Sextou, né? Toda sexta-feira a gente publica uma análise de uma letra. Então é só seguir lá as regrinhas, mandar para mim a letra que a gente publica, tá? Tem que entrar numa filinha, porque tem uma fila grande. Aí sim a análise é uma análise correta. Além disso, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu deixar aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Isso. Aqui, mostrando aqui para vocês, o livro, né? Quem faz a formação ganha, tá, pessoal? É esse livro aqui, o azul, que é o primeiro, que é a personalidade através da escrita. Tem o segundo livro, que é esse, Grafologia e Competências. Né? O terceiro, Grafologia. Quem comprou? Priscila comprou esse, Grafologia e Profissões. Tá? São os 3 livros, quem faz a formação ganha. Então, está incluído aí. E a gente também tem várias formas, né, de vocês darem continuidade, que é toda segunda-feira tem... a Kelly botou excelente. Kelly é minha aluna, Kelly é do grupo de supervisão de segunda-feira, tá? Um grupo que já vem junto aí há 2 anos, então quem quiser participar também, seja bem-vindo. A cada aula a gente trabalha uma redação diferente, tá? Então é um outro formato, não é um formato de curso, é um formato de prática mesmo, tá? Para a gente trabalhar a prática. E aí, com isso, pessoal, eu acho que assim, abro agora então para vocês, aí quem quiser falar por aqui, conversar comigo por aqui, a gente tem um tempo ainda para perguntar. Se vocês quiserem perguntar, tinha umas perguntas no chat, mas eu acho até que eu já fui meio respondendo, interessante. Jéssica falou que trabalha com RH. Isso. Vânia está perguntando, não precisa, Vânia, peraí, deixa eu só... para trabalhar com RH, pode ser aplicado em reclame de sessão? Deve. Nossa, redação é uma coisa imprescindível, pessoal, em processo seletivo. Boa noite, Rodrigo. O pessoal está chegando aí. Então, Kelly, e aí, tudo bom? Kelly Morrendo mora de em saudade. Portugal, ó. Não, morrendo de saudade, né? Ouvindo aqui, babando. Eu falei, meu Deus do céu, né? Essa coisa me deixa doida. Obrigada pela partilha, pela disponibilidade, né, dessa aula. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço aí vocês. Domingão, assim, esse domingão, Dia do Trabalhador, estamos nós aqui, eu trabalhando e vocês buscando desenvolvimento. É isso aí mesmo. Por isso que lá na frente não tem concorrência. Mas vamos lá. Então, assim, respondendo a Jéssica, sim, Jéssica, deve ser aplicado em recrutamento de seleção. Priscila falou que comprou o livro, excelente, tá? E a Vânia está me perguntando, não precisa ter feito a formação, tá? Para participar da supervisão de segunda-feira, pode participar quem quiser. A cada encontro, a gente trabalha
uma redação diferente, como eu falei. Então, inclusive, os próprios alunos podem sugerir uma redação, né? Algum caso, assim, esses casos emblemáticos, aí o palhaço assassino, né? Agora tá a história da Marilyn Monroe, né? Tá a série lá na Netflix, ela realmente se matou ou foi suicídio, ou foi assassinada. Enfim, casos assim que aparecem, vocês também podem sugerir e a gente inclui no curso, tá? Ele é um curso o objetivo de fazer manter a prática mesmo, tá? Respondendo, Damires, qual foi sua análise mais desafiadora? Bom, eu tenho algumas, né? Eu tenho algumas, assim, eu fiz um, algumas situações assim, vou contar uma, por exemplo, foi a análise do Lula, quando o Lula foi candidato lá atrás, em 2002, se não me engano, foi a primeira vez, o jornal O Dia, que eu acho também, né, que o jornal O Dia fechou, né, não existe mais aqui no Rio, ele me chamou para fazer análise e assim o desafio era assim, era porque você analisar um presidente, uma letra de um candidato a presidente, que ele ia ser, estava praticamente eleito, né? Em 2012 ele estava praticamente eleito. E ver a sua análise publicada, né? Isso é um desafio, né? Porque é um pisar em ovos, né? Então, assim, quem faz o curso de laudo comigo, eu sempre falo isso, gente, a gente pisa em ovos, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve, né? Então, assim, por exemplo, não que seja o caso, mas se você vê sinal de desonestidade, eu e a Kelly foi a minha parceira ali no caso do doutor Jairinho, né? Que foi um outro desafio. A gente, inclusive, nós fizemos a análise, né, da Monique, da mulher do doutor Jairinho, ex-mulher, né? E a letra dela, quando ela escreveu, fez aquelas cartas que ela dizia estar no ônibus, e os advogados dele pediram para a gente analisar a letra, nós fizemos, eu e a Kelly, e a Kelly assinou lá. Ali também foi outro desafio, né? Porque muitas coisas a gente percebe e a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Com aquilo que a gente escreve, a gente tem que ser muito sutil. Até porque, pessoal, a gente assim, tem que ter em mente sempre que todo teste é circunstancial, né? Qualquer teste é circunstancial. Você pode fazer um eletrocardiograma agora que a meia hora tem um infarto, né? Então, todo teste é circunstancial. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso com a redação. Então, eles por si só já são desafiadores. E uma outra, mas é uma situação crítica que eu tenho é de um amigo que me pediu para analisar a letra dele e eu vi que ele tinha sinais de desonestidade. Mas também, assim, confesso que eu não sei se foi muita surpresa, não. Eu preferia não ter tido a confirmação, mas eu acho ali que eu acabei tendo uma certa confirmação do que eu já supunha. E aí, enfim, foi bom porque eu me afastei, mas acho que talvez sejam. Acho que se a gente for buscar, vai encontrar aqui outros casos, mas tem casos aí de análises desafiadoras. É isso, pessoal. O que mais? 13 mensagens, está cheio de mensagem aqui embaixo, espera aí. O que podemos mensurar com a grafo dentro do RH? Então, Jéssica, praticamente tudo, né? A grafo ela é uma ferramenta de diagnóstico de comportamento e caráter. Então, com isso, a gente vai falar dentro das características laborais, a gente vai falar de liderança, criatividade, organização, planejamento, disciplina, pontualidade, foco em tarefa, foco em resultados, né, inteligência. Se for em termos de relacionamento, tipos de relacionamento, se a pessoa ela é extrovertida, se ela é comunicativa, se ela é generosa, se ela é egoísta. A gente consegue ver os traços de caráter, talvez seja a única ferramenta no mundo que se tem conhecimento que dá traços de caráter. Então, a gente consegue ver realmente a questão da honestidade, dinamismo, sinais de doença, uso de álcool, uso de drogas. Então, eu acho que ela é uma ferramenta bem completa, né? Eu já estou há 25 anos trabalhando com grafologia, então, assim, eu
eu cada vez sou mais apaixonada, cada vez eu sou mais, eu só confirmo a minha, assim, o meu encanto mesmo com a ferramenta, né? Então, para mim ela é é meu braço direito, praticamente meu braço direito. Eu uso outros testes, uso entrevista, mas eu acabo sempre confiando mais na redação. Até porque a redação você não manipula, né? Você manipula uma entrevista, você treina o que você vai falar, né? Um teste, mas a letra você não manipula. Quem escreve é o cérebro. Então, eu acho que talvez por isso ela se torna mais confiável, mais fidedigna. Eliane perguntando quanto tempo se leva a fazer uma análise. Olha, uma análise, não sei, talvez uns 20 minutos, meia hora para olhar uma redação, mas para construir um laudo, umas 2 horas. Tá? Eu demoro umas 2 horas para elaborar um laudo. E não consigo fazer muitos por dia, não, porque a imaginação não vai. Né? Eu acabo tendo uma acaba ficando com a mente um pouco viciada ali. Então, faço no máximo 3 por dia, mas mesmo assim acho muito, tá? Então, essa seria uma pergunta. Priscila perguntando se pode fazer um áudio. Não sei se a gente consegue ouvir todo mundo aqui. A formação é completa? A gente tem o curso básico, tá? Eu vou botar o link lá para vocês no grupo do Telegram, que eu acho que todo mundo está aqui veio pelo Telegram. A gente tem o curso básico, o avançado, o curso de laudos e a formação. Né? Então, quem adquire o pacote de formação ganha os livros todos. Tá? Então, essa é a vantagem. Né? E fica mais em conta também o pacote do que pagando separado. Mas vocês, quem quiser, pode fazer só o básico também, não tem problema nenhum. Tá? Aliás, está com a aula de hoje aqui, né? Só aula, já dá para fazer uma opção de análises por aí. Né? O valor, Vânia está me perguntando qual é o valor. O valor de quê? Curso ou da análise? Deixa eu tirar um mute aqui. Vai, Vânia. Não? Está muda, você está muda. Oi, eu acabei digitando. Luciana, é só para os encontros das segundas-feiras tem um valor para participar? Tem. Eu não vou saber, porque você pode pagar o pacote de 8 encontros, que vão ser 2 meses, ou você pode pagar a aula individual. Avulsa, eu acho né? que é 45 cada aula. Beleza, obrigada. Tá, mas eu vou botar as informações para vocês amanhã lá no grupo do Telegram. Aí tem o pacote completo, tem. E fora, pessoal, que assim, a gente tem um canal aqui no Telegram que é só para os alunos, só para quem já foi meu aluno, então é um canal onde a gente mantém uma troca ali, quem quer bota uma redação, tira uma dúvida, tá? Então é só para aluno mesmo, então é um canal aberto, constante, fixo, para a gente poder estar sempre trocando ali, com vocês eu dando, né? É como se fosse uma supervisão constante. Né? Aí o pessoal também comenta, os outros alunos também dão opinião, o pessoal que já tem um pouco mais de prática. Aí o valor eu não vou saber direito, acho que é 45 por aula. Quando será aberta a nova turma de laudos grafológicos? Então, a gente vai ter uma agora. O Fernando está perguntando, porque a gente está terminando nessa terça-feira o curso de avançado, né? A gente já teve o módulo toda terça-feira, né? A gente teve o curso de básico, o de avançado, essa terça-feira agora é a última, na próxima terça a gente entra no módulo de laudos grafológicos. Então, você pode entrar só pegando esse módulo, é toda terça-feira de 7 às 9. Tá? São 4 aulas, então vai ser o de laudos grafológicos. Então, você querendo, você pode... Aí você pode falar comigo depois, tá? Eu passo as informações. Devolutiva é geralmente por relatório. Depende de qual devolutiva que Eliane está perguntando. A devolutiva, porque assim, quando a gente faz uma redação, quando a pessoa me encomenda um laudo, não sei se é dessa devolutiva que você está falando, eu incluo no valor do laudo uma devolutiva, porque eu acho importante explicar,
para a pessoa, o que eu estou vendo, como que eu estou vendo, como que eu cheguei àquela conclusão, né? Então, eu fico um tempo ali, incluo esse tempo ali de 40 minutos como se fosse uma sessão terapêutica mesmo, para conversar com a pessoa, né? E explicar o que eu estou vendo no laudo, o que significa, o que eu posso dar de sugestão, né? A gente pega alguns casos que são mais graves, inclusive casos que são mais graves eu nem publico no Instagram, tá? A gente já teve alguns casos que a gente até levou para o grupo de supervisão e eu preferi não publicar, não, porque às vezes as pessoas comentam, outras pessoas que conhecem grafologia entram ali, fazem comentários da letra, eu não quis expor a pessoa. Aí eu conversei com ela por e-mail e optei por não publicar a análise da letra dela. Tá? Então, era um caso grave de depressão. Então, então, a devolutiva, nesse caso, se é isso que você está perguntando, não, ela é numa sessão como se fosse aqui, uma sessão no Zoom. Tá? Muito bem. Fernando perguntando como se caracteriza o sinal de desonestidade. Então, a Kelly quer responder? Difícil, né? Difícil. Rodrigo perguntando aí, é uma enorme aliada, se ela pode, não, ela deve ser. Eu tenho, assim, alguns casos que exatamente de ter feito. Na verdade, por exemplo, eu tive um caso ano passado que o que aconteceu? 2 irmãos estão brigando pela guarda da mãe. E aí, o irmão, que foi a pessoa que me procurou, estava alegando que a irmã estava falsificando a assinatura da mãe para passar os bens para o nome dela, irmã. Então, aí ele encaminhou para mim o material, e quando eu via, né, eu fiz lá a análise, fiz a perícia, eu concluí que não, que ela não estava, a irmã não estava falsificando a assinatura dela. A irmã estava dopando ela. Então, a gente conseguia, pela letra, perceber sinais de intoxicação química, né? Então, dava para ver perfeitamente que era a mãe, sendo que fora de um prejuízo cognitivo muito grande, tá? Então, aí nós recorremos a laudos médicos para anexar ao laudo pericial. Então, esse foi um caso de um caso que começou como perícia e acabou virando uma perícia grafológica, né? Porque acabou que a gente partiu ali para uma explicação através da grafologia. Esse foi um caso. E eu tenho um caso agora também, que é um caso que a gente acabou de finalizar aqui, semana passada, que foi que eu falei no início, falei, depois eu conto para vocês, que é a questão da degeneração gráfica, né? Que é um caso uma situação, aliás, bem parecida até, 2 irmãos brigando, sendo que só, nesse caso, o pai já faleceu, e o pai, quando faleceu, ele já estava com histórico de demência. Demência, já tinha um quadro de bipolaridade, então ele já tinha um quadro, né, agravado aí, né, pelas doenças, já alguma coisa em torno de 8 anos para cá, e eu peguei o caso agora, e realmente também a gente conseguiu, ela fez, foi um caso bem parecido, ela quis provar que a autenticidade era do pai, porém, nesse caso, nós tínhamos a confirmação de que o pai, porque eu tinha todo o histórico clínico dele, né, de 10 anos para cá, de todas as internações, os guias, todos os exames clínicos, os exames de tamanho de crânio, os exames de sangue, a gente tinha todo o histórico dele. Então, eu peguei várias assinaturas dele ao longo do tempo, fiz ali uma linha do tempo e fui associando, então, às internações, ao avanço da doença, ao prejuízo cognitivo dele até o final. Então, eu acho, sim, com certeza, que são irmãs, ciências irmãs, né? Eu acho que é muito interessante quando o perito conhece a interpretação da grafologia, a interpretação dos traços, porque você fica com uma visão mais ampla, né? Kelly aí pode falar, Kelly, ela é perita, né? Ela é dos grupos dos peritos, ela é de São Paulo, mas hoje ela mora em Portugal, ela já está comigo aí também, acho que há 2 ou 3 anos, e ela faz exatamente esse casamento entre as duas ciências, porque são braços da mesma ciência. Então, acho que Kelly quer dar isso, seu depoimento. Sim, fala rapidinho.
Primeiro, o Fernando, ele perguntou como se caracteriza esse sinal de desonestidade. Eu vou responder, vai. Vai ter que fazer o curso, uma série de informações que se somam para chegar nessa conclusão, né? Então, não vai ter jeito, vai ter que estudar com a tia Luciana. E sobre a grafologia, o que eu hoje, né, depois eu tive um prazer enorme de conhecer a grafologia e poder e conseguir comparar as duas, né? Então, nós temos uma ciência com dois vieses, né? Um para verificação de autenticidade e autoria e o outro para verificação de personalidade, de caráter, não é? Então, primeira coisa, não dá, claro que a grafologia eu penso que a gente usa para a vida. E a grafotecnia é exclusivamente para aquele tipo de trabalho, verificação de autenticidade e autoria de escritos manuais. Né? Com a grafologia, a gente consegue perceber, por exemplo, se o que uma pessoa escreve numa dedicatória, se é verdadeiro ou falso. Coisa que a grafotecnia não nos dá, ela é mais limitada. E outra, também não, ela tem uma linguagem específica, a grafologia tem uma linguagem específica, grafotecnia tem outra linguagem específica. E eu não consigo ver a mistura dessas linguagens, por exemplo, num laudo, porque causa confusão. Nem todo mundo tem grafologia, mas os que têm grafotecnia, que tem o domínio, que trabalham com essa área, tem uma linguagem específica que nem sempre os grafólogos têm. Então, na hora de montar um laudo, se usam institutos misturados, quem tem conhecimento das duas vira bagunça. Então, eu penso que essa é a diferença. A grafologia é uma aliada para a vida, é uma ferramenta que nos ajuda imenso no nosso dia a dia, inclusive. Você quer saber se uma pessoa está sendo sincera ou não, pede para ela escrever. Os casais, né, Luciano, vamos falar dos casais, né, quem está procurando um grande amor na vida, pede um bilhete, né, pede um bilhetinho, né, e a partir do bilhetinho, se a letra é conectada ou não, se tem um distanciamento maior entre a letra ou não, você vai saber. Né? Grafotinder, é o Grafotinder. Eu recebi uma dedicatória, né, esse tempo atrás, eu pedi para o autor, falei, faz uma dedicatória, ele colocou assim, querida, espaço enorme, Kelly. Eu falei, não é tão querida assim. Vocês estão vendo, né? Não é, então, coisa que a grafotecnia não dá, né, não nos traz. Eu penso, são coisas diferentes, muito embora se somem em nível de conhecimento. Desculpa aí ter falado um monte, obrigada. Nada, imagina, super bem falado. Respondendo aqui, então, ao Fernando, a gente, como eu falei, Fernando, você perguntou com relação, estou vendo que tem vários comentários aqui com relação ao sinal de desonestidade, não tem um sinal isolado sobre desonestidade. Tá? É igual aquele negócio de gesto, levantou o ombro, então é porque está mentindo, ou sorriu de lado, enfim. É basicamente a mesma coisa, né? É uma análise quantitativa. Eu preciso ter vários sinais para mostrar que a pessoa está mentindo. Tá? Como eu falei, por exemplo, ela está... o caso ali que a pessoa separou nome e sobrenome, então está separando o marido. Bom, isso é uma suposição. Eu não tenho como afirmar que a pessoa está fazendo isso, mas eu posso levantar essa bola. Né? É o que eu faço, é o que a gente faz com a grafologia. A gente levanta ali aquela hipótese, guardo ali, armazeno ali na minha caixinha e vou confirmar aquela característica ou não dentro do contexto. Tá? Então, são vários sinais, não tem como nem explicar aqui, porque eu teria que mostrar graficamente o que é. Falei da questão da legibilidade, é um dos aspectos, né? A clareza do pensamento, a clareza de ideias, isso é um aspecto importante, né? A assinatura, enfim, falei de vários sinais, mas realmente tem que fazer o curso. Com relação à supervisão, isso, 59, no Simpla ele cobra taxa, tá? Aí eu tenho que ver por aqui, eu estou vendo que o pessoal botou aqui pelo Simpla e tal, os valores do grupo. Que mais? Fazer um curso desde o básico avançado e recebe certificado. Sim, qualquer curso meu tem certificado, tá? Você vai ficar certificado pela Dom Grafo. Sendo que a grafologia ela não é uma profissão, tá? Embora tenha aí uma briga, né? uma leva de grafólogos que brigam pela questão da grafologia profissão, grafologia ciência, grafologia ocupação. Na minha opinião, né, assim, ao longo disso, posso dizer, de quase 30 anos trabalhando com grafologia,
e outras ferramentas, grafologia, para mim, ela é uma técnica. Para mim, ela é uma ferramenta de diagnóstico. Tá? Ela é um teste como outro qualquer, como o teste do desenho, como o teste da árvore, como o teste... Qualquer teste para mim. Tá? Então, ela entra como mais um teste dentro de uma bateria de exames que eu faço. Tá? É assim que eu vejo. Tá? É assim que eu faço uso dela, para mim. Tá? E com relação ao certificado, sim, tem certificado. Hoje no Brasil a gente não tem nenhuma sociedade, já tivemos Sociedade Brasileira de Grafologia, não tem, fora tem, a gente tem, eu faço parte da Associação Portuguesa de Ciências Forenses, tem a Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, mas no Brasil a grafologia não é reconhecida como ciência, então não adianta, né? Você teria que se associar a alguma associação, alguma sociedade de fora. Tá? No Brasil não tem. E assim, você perguntou para ser perito, tem que ter qual formação? Superior nenhuma é específica, né? Eu acho que qualquer formação superior pode ser perito. Tá? Não tem nenhuma exigência específica, nenhum órgão de classe, nada disso. Qualquer pessoa pode estudar perícia, como qualquer pessoa pode estudar grafologia. Tá? Já pegou um caso que envolvia adultério. Adultério, que eu me lembre agora. Mas teve as cartinhas, né, que as amigas apresentaram, que tinha... desculpa, não aguentei, tive que falar. Qual cartinha? A gente tinha uma pessoa lá no grupo da supervisão que levou... tinham 2 casos que levaram o caso do marido. O marido era psicopata, não, esquizofrênico, né? Tinha os casos, tem uns casos que aparecem. Um era bipolaridade, não, bipolaridade. E tinha um outro que tinha um caso, peguei. Um ex-marido, né? Que virou ex, né? Depois do diagnóstico, ele virou ex. Tinha um caso. A gente consegue ver. Porque assim, se você vê sinal de desonestidade, você vê apetite sexual, você vê, né, pessoas que não respeitam muito o social, não respeitam muito as regras, né, não são muito respeitadores, você acaba concluindo que é uma pessoa que pode pular cerca. Esse é o fato, assim, é meio conclusivo, né? Te leva a uma conclusão. Qual é o caso da violência doméstica que ele botou aqui? Qual é o caso de violência doméstica? Aquele caso de violência doméstica que você se utilizou das ferramentas da grafologia para corroborar com a tese da vítima, que o juiz te pediu para olhar. Tá. Teve esse caso, isso aí era um caso que também começou como perícia grafotécnica, e eu tenho um juiz que é meio parceiro meu. E quando eu cheguei lá no escritório dele, tinha um material em cima da mesa. E era assinatura, né? Ele fazia ali a perícia das assinaturas. E quando eu vi a assinatura dele, do marido, eu fiquei assim, fiquei meio impressionada, porque eu achei muito, muito angulosa, né? Muito em ponta, que parece uma arame farpada. Então, era um caso de... Eu falei assim, nossa, é uma assinatura muito agressiva, né? É uma pessoa muito agressiva. Aí ele falou assim, nossa, mas é isso mesmo, porque a ex-mulher estava exatamente processando ele, porque ele batia nela, alegando que ele batia nela. Era um caso de violência doméstica. Então, ali foi um caso. Então, ele usou o meu depoimento, aí eu fiz um laudo formal sobre isso, ele usou esse laudo formal dentro do processo, né, para corroborar ali, para trazer mais argumentos para o laudo dele. E eu tenho um outro caso que também aí foi uma aluna minha que tinha uma avó que ficava com uma cuidadora e de vez em quando a avó aparecia roxa, tinha umas histórias assim, e aí a cuidadora ficava dizendo que ela levava um tombo, que ela caía e tal, e meio, né, cozinhando a situação, até que um dia essa minha aluna, Luciana também, viu uma lista de compras de supermercado da cuidadora, e era com muitos sinais de agressividade, muito angulosa, né? Está muito em ponta. Imagine a assinatura do Trump, né? Se você já viram, aquela coisa bem angulosa, parece uma arame farpado. E aí ela concluiu que quem batia na avó era a cuidadora. Aí acabou, né? Usou esse dado, começou a apertar, a pressionar ela, e ela acabou confessando.
era ela. Então, esse também foi um caso interessante. E é isso, pessoal. Algo mais assim que vocês queiram perguntar? O grupo está ali, tá? O grupo do Telegram fica ali. Eu também estou sempre em contato com vocês, na medida do possível, eu tento responder vocês lá no Instagram, sempre que dá. O grupo do Telegram também tem meus canais do WhatsApp, que eu estou sempre online. Aqui está gravando, tá? Então amanhã eu vou baixar a aula e vou botar o link para vocês lá no grupo do Telegram, para vocês poderem acessar quando quiserem. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí pela presença de todo mundo. Só um pouquinho. A Andréia Mota quer falar. Ela tem uma pergunta para fazer. Mas ela está no mute. Ela tem que... Deixa eu ver se eu consigo. Tá, ela falou que está num lugar barulhento. Ela pediu para ver se você pode falar da Associação de Grafia e as Doenças. Eu contei 2 casos aqui. Obrigada, Jéssica, está falando ali, excelente. E a Priscila também está perguntando ali, pode atuar onde? Eu já vou te responder, Priscila. Deixa eu responder a Andréia. Esse caso que eu peguei agora, eu não sei se você estava aí quando eu falei, que o caso, aliás, foi o mesmo do ano passado, né? São casos bem parecidos até, de irmãos brigando pela... Não é nem guarda, né? Se é que pode dizer, porque ali não é nem guarda, na verdade, eles estão brigando pelos bens, né? Porque um querendo tirar os bens do outro. Então, sendo que no caso do ano passado, que eu peguei, a mãe ainda está viva, mas não tem nenhuma consciência, ela não tem nenhuma cognição para poder dizer que está sendo dopada, e no caso desse ano, o senhor já faleceu. Mas a gente tem toda a documentação médica, tudo. São 80 páginas de documentos médicos só da degeneração gráfica dele. Que, aliás, aí avisando para vocês, agora eu vou passar a dar aula no curso de pós-graduação, lá do professor Everson, né? A minha matéria vai ser exatamente a degeneração gráfica. E é uma faculdade, vai ter também, para quem quiser, vai ter certificação pela MUST, que é uma faculdade da Flórida, né, uma faculdade americana. Então, a gente está lançando aí também esse curso. E eu já andei divulgando lá no Instagram para quem quiser. Então, ele tem essa questão aí o estudo de doenças, né? A gente tem até aulas sobre isso. Quem faz o curso no módulo avançado tem uma aula só sobre doenças. Inclusive, eu incluí agora exatamente esses 2 casos no módulo, né? Enriqueci lá o material com esses 2 casos, né, que já foram casos solucionados, então eu já coloquei lá. E é exatamente para você ir mostrando a degeneração gráfica, o que acontece com a escrita, face e as doenças. Eu não sei se é essa a pergunta. Como é que a gente associa? Acho que sim. Não sei se eu te respondi, André, mas é basicamente isso, sim, a gente faz. E a gente... Tá ótimo, Vânia. Seja bem-vindo. Fala, Andréia. É o quê? Não consigo te ouvir. Não, eu não consigo ouvir. Então, a gente... Um lugar barulhento, Então, um dos estudos, inclusive, num desses estudos, né, coisas também que eu já postei lá no Instagram, é que uma coisa que a gente faz, associar as doenças aos órgãos, né? Então, por exemplo, ansiedade é uma doença muito associada, muito não, é uma doença do coração, né? Então, ela é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que apresenta muitos sinais de ansiedade é uma pessoa que pode vir a desenvolver sinais de problemas de coração, né? Ou por exemplo, pulmão, né? Pulmão tem muito a ver com tristeza. O pulmão é uma doença que está associada à tristeza, à perda do fôlego, perda do ânimo. Então, pessoas que tendem a ter depressão, desânimo, falta de ânimo, também podem
vir a desenvolver problemas no pulmão. E assim vai, né? Então, a gente também faz essas associações com os órgãos. Por exemplo, o rim é uma doença, é o órgão do medo, né? Então, pessoas que costumam ter muito medo acabam desenvolvendo uma fragilidade no rim. Tá? Então, é interessante entender como as emoções elas interferem também nos órgãos. Muitas vezes você olha, isso foi um trabalho até de uma aula que nós fizemos há pouco tempo, que a gente olhou uma letra, a gente falou assim, nossa, mas a gente foi de uma pessoa que sofria de câncer no fígado, né? E fígado é raiva, né? E aí a gente foi ver assim, não, você não, eu pelo menos não conseguiria olhar a letra e falar que era uma pessoa que tinha um problema de fígado, mas você consegue ver que ele, por ter muito ângulo na letra, né, era uma pessoa muito raivosa, né, e acabou vindo a desenvolver então uma doença no fígado. Então, essas associações das emoções com órgãos, ela também é interessante, porque nos ajuda a entender ali o contexto, né, ver com mais clareza o contexto. Tá? Muito bem. Em que campo pode atuar? Muitos, né? Processos seletivos, você pode fazer análise individual, análise por autoconhecimento, você pode trabalhar em escola com orientação vocacional, você pode trabalhar em perícia, você pode trabalhar com estudo de doenças, então eu acho que é uma área bem ampla. E na área clínica também, eu hoje atendo meus pacientes, aplico a redação e ela me auxilia muito no diagnóstico clínico. Tá? E Eliane perguntando se eu uso software para fazer análise. Quando você tem muita análise para fazer, não, Eliane, eu não uso. Não uso software, eu uso o olho mesmo. É o olho, é no olho. Eu acho que nada substitui o olho. Tem os softwares, mas não sei, eu não gosto muito, eu prefiro ir no olho. Acho que eu acabo demorando mais tempo fazendo, porque vai usar os software, depois vai olhar para ver. É tanto detalhe, eu preciso ver se a pessoa escreve bem, se ela tem erro de português, eu vou analisar o conteúdo da redação, eu vou ver se tem palavras reflexas. O que são palavras reflexas? São palavras que trazem conteúdo emocional dentro do texto. Palavras que, por exemplo, podem estar maiores, podem estar menores, né? Então, elas podem ter um conteúdo emocional diferente. Então, isso o software não me dá. São tantas nuances que eu analiso dentro da redação que eu acho que eu acabo eu prefiro ir no olho mesmo, eu confio mais. Tá? Agora, é a prática mesmo, com certeza é a prática que vai dar aí para vocês. Tá? Muito bem, pessoal. Então, eu agradeço aqui, né, a presença de vocês, agradeço a participação. Qualquer pergunta que vocês ainda tenham, podem botar lá no grupo, no canal do Telegram. Eu vou lá respondendo, a gente vai interagindo por lá ou pelo Instagram. Eu estou sempre online, então fique à vontade. Sempre que puder, eu vou ali falando com vocês. Tá certo? Obrigada. Então, obrigada a vocês mais uma vez. Vou parar aqui.